A Igreja Adventista em trevas? Névoa cobrindo o povo de Deus? Que história é essa? Será que é o fim da Igreja como a conhecemos? Será que há salvação para essa condição tão terrível que assola o povo escolhido para os últimos dias? Fica comigo até o final e você vai descobrir exatamente do que eu estou falando. Esse é o canal Todavia, aqui a gente fala de assuntos contemporâneos ligados com a fé cristã. Se você não conhece o nosso canal, há muitas playlists para você ver os nossos vídeos e entender o tipo de conteúdo que a gente produz por aqui. Se você já conhece o canal, não se esqueça de deixar o seu like e também de recomendar esse vídeo para os seus amigos, especialmente nos grupos de WhatsApp. Nesse vídeo, eu comento algo que foi escrito por Ellen White. Se você nunca ouviu falar da autora, ela é considerada a voz profética do movimento adventista. A igreja acredita que ela recebeu o dom de comunicar as verdades dadas por Deus para o povo remanescente. O que eu vou comentar agora está no livro Testemunho para a Igreja, volume 1, no capítulo 31, o privilégio e o dever da igreja. Os comentários que vão ser feitos aqui tentam sistematizar o conteúdo do capítulo e, portanto, não substituem a sua leitura. É importante que você leia esse capítulo, ele está disponível de várias formas. Tanto você pode adquirir o livro físico, como você pode também ler em aplicativos oficiais da igreja o conteúdo desse livro de forma virtual. Basicamente, nós vamos trabalhar aqui com duas ideias que estão presentes nas páginas desse capítulo. A primeira ideia diz respeito à condição da igreja. Como é que Ellen White caracteriza a condição da igreja nesse capítulo? Ela começa dizendo que havia densas trevas cobrindo a igreja e poucos raios de luz da parte de Jesus penetravam esse espaço escuro. Ela também afirma que boa parte da igreja se permite embalar e ficar sonolenta, mas de vez em quando o povo de Deus acorda, desperta. Mas esses esforços são muito débeis e logo a igreja de Deus volta a dormir. O que nos faz pensar na condição descrita no livro de Apocalipse, capítulo 3, em que nós vemos ali retratada a igreja de Laodiceia, uma igreja que é caracterizada como morna, uma igreja letárgica, uma igreja apática, uma igreja sem reação e que ainda se sente muito orgulhosa da sua condição, como se fosse grande coisa. E Jesus a repreende, dizendo que é miserável, pobre, cega e que está nua. Veja que o quadro bíblico é compatível com aquilo que nós estamos lendo nesse testemunho. Os nossos pioneiros já entenderam, e já foi comentado isso outras vezes no canal, que a igreja adventista era ao mesmo tempo o remanescente, o povo escolhido por Deus para os últimos dias, portanto o remanescente escatológico. E se você quiser entender sobre essa condição do remanescente, assista esse vídeo que eu preparei e que fala um pouquinho a respeito desse assunto, e ali você vai compreender melhor o que significa ser o remanescente. Longe de significar perfeição e implicar numa igreja sem manchas, a condição do remanescente tem que ver com ser mensageiro de Deus e representante da sua causa, pregando as verdades específicas para uma época. Bom, mas além de ser o remanescente, os pioneiros também viam a igreja como Laodiceia, um povo que precisa ser desperto. E veja que essa visão tem muito que ver com isso. Se ela terminasse aqui, seria uma visão desalentadora, negativa, pessimista. Mas nós encontramos não apenas aqui a condição da igreja, mas as chaves para sair dessa condição. E esse é o segundo ponto que eu quero abordar nesse vídeo. Como a igreja pode ser despertada da sua condição. E Ellen White, basicamente, coloca 3 fatores para que a igreja seja despertada e abandone essa condição de letargia, de estar em trevas, envolta em névoa. A primeira condição é dedicar-se à oração. Olha o que ela fala aqui. Vi que a igreja se estava erguendo e pleiteando ferventemente com Deus. E graças a esse poder da oração, as trevas eram dissipadas e a luz podia chegar mais diretamente ao povo de Deus. De acordo com a autora, somente com sincera e perseverante oração, esse encanto seria quebrado. E aqui ela se refere ao encanto do próprio Satanás. Veja que a influência de Satanás pode ser dissipada sobre a igreja apenas quando a igreja se agarra a Deus em oração. É muito mais do que aquela oração formal, é uma oração perseverante, fervente. Essa dedicação à oração
é que faz com que a igreja acorde, com que a luz de Jesus chegue e as trevas, as névoas, a neblina seja retirada do caminho do povo de Deus. Há uma outra coisa importante, que é o foco na salvação. Veja o que a autora fala, que os que buscam a salvação possuem a mesma energia e determinação que teriam se almejassem um tesouro terreno e o objetivo será alcançado. Veja que Ellen White está dizendo aqui que devemos buscar uma experiência de salvação. E os pioneiros entenderam a salvação como um processo, não como algo estanque, um acontecimento, um evento. Salvação para eles não era apenas um clique, mas uma experiência ao longo de toda a sua carreira como cristãos. E se você quer entender um pouquinho mais sobre a perspectiva dos pioneiros sobre salvação, eu recomendo que você assista a esse vídeo aqui, onde eu falo a respeito da salvação na compreensão dos pioneiros, em contraste com a compreensão clássica vinda da Igreja Católica. Tanto é que mais à frente Ellen White fala sobre a necessidade de honrar a Deus com uma vida santa. Veja que ela inclui a santificação nesse processo de salvação. Isso faz parte e a caminhada cristã deve prosseguir. Além de apego à oração, além de foco na salvação, existe uma terceira coisa, um terceiro ponto que é importante para abandonar a condição de letargia espiritual. E essa terceira coisa é unir-se com Cristo para fazer a sua obra. Literalmente, Ellen White usa a expressão juntar-se com Cristo, como na parábola em que Jesus afirma que aquele que não se ajunta com ele, espalha. É usada aqui implicitamente a mesma metáfora. E a autora aqui fala para a gente que todos aqueles que são feitos participantes com Cristo e que têm a esperança da glória, precisam juntar com Cristo. Afinal, cada cristão deve avançar de força em força e empregar todas as energias na casa de Deus. Em outra citação bem conhecida de Ellen White, ela diz que cada cristão nasce no reino de Deus como missionário. Então, basicamente, existem 3 ingredientes para que a Igreja Adventista possa sair desse estado de trevas. Em primeiro lugar, ela deve ter uma experiência de oração. Ela deve também, em segundo lugar, focar na salvação. E em terceiro lugar, ela precisa juntar-se com Cristo, trabalhar para o reino de Deus, pregar a sua mensagem, viver como remanescente. Portanto, nós vemos aí de forma muito clara e honesta a exposição de que a igreja se encontra numa condição e essa condição ela é reversível. É possível abandonar as trevas desde que o remédio que Deus indica seja de fato aplicado na vida da igreja. E veja, quando a gente fala aqui de igreja, isso não significa apenas o conjunto do povo de Deus, mas isso também afeta a nós como indivíduos particulares. Nós também precisamos decidir ter uma vida de oração. Nós também precisamos ter uma experiência de salvação renovada a cada dia. E finalmente, nós também precisamos ser luz e trabalhar na obra de Deus usando os nossos talentos de forma hábil para alcançar pessoas e também permitindo que Deus trabalhe em nós, mudando o nosso caráter e nos ajudando a ser mais semelhantes a Jesus Cristo. E você, o que você acha desse assunto? Qual a sua opinião sobre esse tema tão importante? Não se esqueça de deixar aqui nos comentários. Mais uma vez eu vou pedir para que você compartilhe esse vídeo e já siga também o nosso canal, se inscreva para você ficar sempre informado. Na próxima semana nós vamos ter um vídeo novo. Aguardo você por aqui. Que Deus lhe abençoe. It may not be on the mountain high, nor over the stormy sea. It may not be at the battle's front, my Lord will have need of me. But if by a still small voice He calls to paths that I do not know,